Bem-vinda a essa live nesse projeto Casada e Feliz. Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamentos. E hoje eu vou falar de como você pode se sentir admirada e respeitada pelo seu marido. Quantas vezes aí a maior dificuldade que as mulheres me contam, me relacionam, me mandam mensagem, meu marido não me respeita, o meu marido mente para mim, o que eu vou fazer? O que eu faço porque eu queria ter mais respeito do meu marido, e você fica ali querendo se sentir amada, respeitada, e você não sabe o que fazer. Acontece que esse respeito, esse amor, ele tem que começar por você. Por que que o outro não te respeita? Porque você também pode ser aí que não esteja se respeitando, não esteja se amando, não esteja te dando o valor que você precisa ter. Mas Silvana, como assim? Como eu não me dou o valor? Será que você tem feito as coisas que você ama? Será que você tem se respeitado? Ou você faz tudo para agradar seu marido, para ver se ele te dá valor? Eu quero ser uma boa esposa, então eu faço tudo para agradá-lo. E aí você fica ali fazendo só as vontades dele. Como está hoje o seu relacionamento? Como está hoje o seu casamento? Pensa aí agora. Você fica só fazendo a vontade dele? Ou você olha para você, também faz as suas vontades, você se respeita, você tem o seu momento? Porque a gente só pode dar valor àquilo que a gente conhece, àquilo que a gente sabe. E a gente muitas das vezes não se conhece, não sabe o que está levando a gente a viver aquele sentimento triste. E aí a gente pensa assim: é meu marido que não está respeitando, o meu marido não está fazendo a minha vontade, o meu marido não está fazendo o que eu quero, não está respeitando, ele grita comigo. E será que ele grita com você ou você que permite que ele grite com você? Entende a diferença? Existe aí uma diferença. E é aí que você tem que pensar. E como que você pensa aí? Por que que eu não me sinto amada? Eu não posso. Por exemplo, imagine um copo. Esse copo está vazio. E aí eu não tenho amor. Eu não consigo me sentir amada. Então, por mais que o seu marido faça por você, ele pode aí te dar muito amor do jeito dele, mas você não vai se sentir amada, porque não tem esse amor dentro de você, entende? Você tá aí sem autoestima, sem amor, sem se sentir feliz dentro do casamento. Talvez você esteja desanimada, ele não me respeita, ele só sabe brigar, ele só sabe discutir, e eu não sei mais o que fazer. E por isso, a gente precisa primeiro começar. Como eu quero que meu marido me admire, me respeite, eu preciso começar por mim. Primeiro, eu preciso admirar a pessoa que eu sou. Olha para você hoje. Será que você gosta da pessoa que você é? Será que se a sua criança lá da infância fosse olhar para você hoje, você estaria satisfeita com a pessoa com que você se tornou? Você é quem você gostaria de ser? Comece olhando para você, porque essa autoestima, ela comanda aí o seu casamento. Porque não tem como eu cuidar do casamento, não tem como eu cuidar do meu marido, do relacionamento, se eu não consigo cuidar de mim. Se eu tenho essa dificuldade de cuidar de mim. E aí eu não consigo ali ficar feliz. Eu não consigo. E se eu não faço isso, se eu não cuido de mim dentro do relacionamento, se eu não passo a ficar, eu quero ser admirada por ele, mas eu me admiro, será que eu tenho cuidado de mim? E quando eu falo cuidar de mim, não é somente aí, a gente tem três esferas, né? A física, a emocional e a espiritual. Você tem se cuidado? Quando você olha no espelho, você gosta de como você está hoje?
Ah, Silvana, mas eu estou um pouco acima do peso, mas você gosta de você do jeito que está? E o que você não está gostando, você tem que fazer algo para mudar. Você tem que se cuidar, você tem que se sentir bonita todos os dias. Olhar no espelho e dizer o quanto você se ama e se admira. Aí sim, o seu marido vai olhar para você diferente. Entende que o externo é um reflexo do que nós somos dentro. Como alguém pode me admirar? Como alguém pode me achar bonita? Se eu não estou me sentindo assim? Então, primeiro, vamos cuidar aí do físico. Vamos cuidar de você. Que hoje você está precisando aí se cuidar. Porque o externo, ele reflete o que eu tenho dentro. Quando você está ali desanimada, triste, você não tem vontade de se cuidar. Então, você precisa aí se resgatar para que o seu marido também possa vir te admirar. Entende isso? Você vai conseguir essa admiração dele. E esse respeito você só vai ter quando você se conhecer também. Por que que eu permito que ele fale assim comigo? Muitas das vezes porque eu estou deixando, eu estou ganhando algo em troca. Por que que existe, por que que acontece a dependência emocional? Ela vem da necessidade de eu me sentir amada. E por eu ter essa necessidade de me sentir amada, eu acabo me sujeitando a fazer algo pelo outro. Eu não consigo dizer não. E aí eu fico ali, né, com um ganho secundário. Eu estou ganhando alguma coisa com isso para abrir mão de mim. Ah, eu faço isso para ele porque aí no dia que eu faço, ele fica bom comigo, ele faz algo para mim. E aí eu acabo aceitando essa situação, eu acabo aceitando essa atitude. E o que que é a autoestima? A autoestima, ela vem de três palavrinhas. Primeiro, ela começa com auto amor. Eu preciso me amar. Eu preciso amar aquilo que tem em mim. E se eu não amo, se eu não gosto de. Eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo, se eu não gosto da vida que eu estou vivendo hoje. E aí o que acontece? Se eu não gosto, eu não me amo. Eu não consigo olhar para mim e dizer, eu me amo, olhar no espelho e dizer, eu amo ser quem eu sou. E aí você pode dizer, ah, mas é muito difícil ser quem eu sou. Mas é você. Cada um tem uma história. E a hora que você descobre o seu valor, a hora que você descobre esse amor por você, aí sim, você consegue entender. Porque nós temos na nossa história coisas boas, coloca na sua mão direita tudo aquilo que você vê de bom em você. Te faço agora esse convite de fazer esse exercício comigo. Tudo que tem de bom. Vai imaginando em cima da sua mão direita o que você gosta em você. Coloca aí as vitórias, aquilo que você gosta no seu corpo, as coisas que você faz e que você gosta. Eu gosto talvez do meu trabalho, talvez você goste de sair com o momento que você sai com seu marido, o momento que você está talvez na mesa do café, sentado conversando. O que tem de bom na sua vida? Coloca aí na sua mão direita. Vai imaginando, vai depositando na sua mão direita tudo o que você acha que tem de bom na sua vida. O que tem hoje de bom que você valoriza? Quando você olha no espelho, o que você gosta? O que você valoriza em você? Vai colocando na sua mão direita. E agora, eu te convido a imaginar na sua mão esquerda aquilo que você não gosta. O que é que você não gosta? O que você gostaria que fosse diferente? Vai colocando aqui. Qual a dificuldade? Ah, meu marido é mentiroso. Ah, meu marido, eu não confio nele. Ele me trata sem respeito, ele fica brigando, ele discute. O que está ruim hoje? Coloca na mão esquerda. Vai imaginando. Pode ser até que você sinta uma mão mais pesada do que a outra, mas está tudo bem. Porque você está colocando energia, você está colocando pensamento, sentimento. E agora eu te convido a juntar as suas mãos. Você vai juntar aquilo que tem de bom, o que tem de ruim, e vai trazer para o seu coração. Entenda, seja o que tem de bom, o que tem de ruim.
é você, é a sua história, é a sua vida. E você precisa aprender a se amar. Então, essa autoestima, Silvana, eu quero ter autoestima. Então, primeiro, a autoestima ela é uma soma de 3 palavrinhas. A primeira delas é esse auto-amor. Você precisa se amar. Você precisa se amar do jeito que você é, com coisas boas, com as coisas difíceis. Essa sou eu, essa é a minha história. Nós não somos perfeitos. A gente tem luz e sombra, mas essa sou eu, é a minha história. Então, se eu não me aceito, se eu não consigo ali me amar, eu não consigo ter autoestima. Aí, como que a gente vai cuidar do relacionamento? Eu vou cuidar do meu marido, eu quero que ele me respeite, que ele me admire. Mas se nem eu consigo isso, como que o outro vai fazer? Difícil, né? Então, comece aí buscando esse amor por você. E aí, a segunda palavrinha que existe para essa autoestima é a autoaceitação. É esse aceitar que nós temos também as nossas dificuldades. Nós temos aquilo que nem é tão bom assim, que eu gostaria que fosse diferente. E aí você vai trabalhar. Eu posso mudar isso? O que hoje na sua vida você não está gostando? O que hoje aí no seu corpo você não está gostando? É algo que você pode cuidar e mudar? Então, faça isso. Trace um caminho. Talvez seja algo mais a longo prazo. Faça um plano para que isso aconteça. Agora, é algo que não dá para mudar? Maravilha, então se aceite. É preciso a autoaceitação. Você aceitar a sua história. E aí sim você vai traçando esse caminho aí, buscando a sua autoestima. E em terceiro lugar, é o auto-perdão. Muitas das vezes a gente não consegue ter autoestima porque a gente não se perdoa. A gente tem um monte de coisas que a gente fez na vida e a gente fala assim, não, eu não me perdoo. Talvez você não se perdoe nem por ter se casado com essa pessoa. Não, por que eu escolhi esse homem? Eu não podia ter escolhido uma pessoa diferente? E aí você vê que as 3 palavrinhas, elas estão totalmente ligadas. Porque quando você não se perdoa, é porque você não está aceitando o que tem na sua vida. Você não está aceitando a sua história. Você não está aceitando o que você vive, aquilo que tem em você. Ah, mas eu não consigo me perdoar porque eu fiz uma escolha ruim. Talvez você tenha discutido com o seu marido, você não consegue se controlar. Então você só precisa ir aprender a ter esse controle emocional. Mas quando você começa esse caminho, esse trajeto, precisa começar por você. E aí você se cuida fisicamente, e aí a gente vai para a esfera emocional, você aprender a cuidar, a equilibrar suas emoções, a você falar no momento certo. E aí você vai ter um diálogo, uma harmonia melhor dentro do seu casamento. Porque se você não controla suas emoções, se você só grita, se você só briga, se você só cobra dele, você só vai se afastar cada vez mais dele. Entende isso? Ah, Silvana, eu quero que meu marido me respeite, que ele fale a verdade para mim, porque ele é mentiroso, porque ele briga o tempo todo. Então comece por você. Comece com você. Porque, tá, se é o seu marido que tá assim, o seu marido tá na vida de quem? Na sua. Foi você quem escolheu. Você escolheu o seu marido. Nossa, mas você tá pondo a responsabilidade em mim por aquilo que ele faz? Sim, porque ele só age assim conforme o seu comportamento. E aí você vai dizer assim, mas eu não mereço isso, sou uma pessoa boa, eu procuro ser uma boa esposa. Mas eu preciso te dizer que quando a gente muda, quando a gente transforma a nossa vida, o outro muda junto. E o fato de ser uma boa esposa não significa que você tem que ser boazinha o tempo todo. Não significa que você tem que fazer a vontade dele o tempo todo. É preciso aí saber o momento de dizer não. O momento de você falar, aqui eu não quero, esses são os meus valores, isso eu não aceito.
Isso é se amar, é se respeitar. E quando você se respeita, você está fazendo com que o outro te respeite também. Entende? E por que que começa, Silvana, relacionamentos abusivos? Mulheres que vivem relacionamentos onde ela está ali sofrendo e ela não consegue mudar. Exatamente por conta do ganho secundário. Porque eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou ganhar algo em troca. Qualquer situação que você esteja passando hoje, qualquer situação que você esteja passando hoje, pensa aí, por que que você suporta isso? Se você não está feliz, por que que você suporta isso? Pode ser que essa resposta não venha agora, mas quando a gente suporta alguma coisa que não nos faz feliz, é porque a gente tem um ganho secundário. Tem alguma coisa que a gente ainda está ganhando nisso para continuar agindo da mesma forma. E aí a gente fica ali. A gente aceita aquela situação por troca de outra. E a gente não consegue mudar o comportamento. E assim começam os relacionamentos abusivos. É preciso, qualquer situação dentro do casamento, se eu quero ter harmonia de novo, se eu quero ter intimidade, se eu quero ter conexão, porque todos os problemas, eles vão se resolver na hora que você aprender a ter essa intimidade, essa conexão com seu marido. Por que vocês começam a brigar? Porque vocês se perdem um do outro, a gente perde essa conexão, essa intimidade. E é nesse ponto que o amor acaba, que a gente começa a brigar, que a casa, o relacionamento, ele fica ali chato, fica insustentável, você não consegue conversar com o outro, vocês já não fazem planos juntos, vocês não têm nenhum objetivo comum juntos. E a vida perdeu sentido a dois. Vocês não estão ali vivendo unidade. E o objetivo do casamento é essa unidade. E o que, que tem na unidade? A conexão, a intimidade. Então, quando a gente se perde disso, começam a vir vários problemas. Começa a ver as brigas, as discussões. E por que que o marido bebe? Aí, ao invés de você brigar com ele, você está bebendo e você discute, e aí vocês ficam ali brigando. É você sempre, 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 em todas as situações, mesmo não sendo bebidas. A palavra empatia. É eu me colocar no lugar do outro, mesmo sabendo que o outro está errado, que o outro está agindo errado. Meu marido precisa mudar, porque o que ele está fazendo está muito ruim para a família. Mas sabe como que você consegue ajudar o outro? Sabe como eu consigo resgatar aí o meu casamento? Você tentando entender o outro. Por que ele começou a beber? Porque o que acontece? Quando a gente está dentro do casamento e a gente vê qualquer atitude do nosso marido que a gente não concorde, a primeira reação que a gente tem é ficar com raiva, é reagir, é você assim, você só reage às situações. Você tá errado e você briga e você discute e você só, aí talvez você até fique falando mal dele para alguém, para alguma amiga, e olha, meu marido é isso, e você só aumenta cada vez mais o problema. Porque quando eu fico só focada no negativo, focada no problema e só falando mal do meu marido e só achando que ele é péssimo, que ele faz tudo errado, sem conseguir colocar no lugar do outro e entender, eu não resolvo. Eu só aumento o problema. Eu olho para aquele problema dentro do casamento e eu falo que tá ruim, tá péssimo, assim o casamento vai acabar, e assim não sei o quê. E aí, olha, quanto mais eu falo mal, quanto mais eu falo do problema, quanto mais eu falo mal do meu marido, mais o problema aumenta. E ele aumenta principalmente aonde? Dentro de mim, na minha cabeça. E aí o negócio fica tão grande, tão desesperador, que eu não consigo ver saída. Porque tudo começa dentro de nós. Você precisa entender isso. Por que que eu falo dentro do método cura do casamento que basta você para transformar seu casamento, a sua vida? Porque quando a gente consegue compreender isso, que o que a gente vive, as nossas escolhas, o que a gente está vivendo é uma decisão interna. Ah, Silvana, mas a vida está muito difícil.
o país tá muito difícil, olha só, governantes estão roubando, olha, a pandemia está atingindo a todos. Então, quando você fica vendo o externo, acabou. Você pode olhar para o externo e ver coisas boas, eu posso olhar para o externo e ver coisas ruins. Eu posso olhar para um dia de chuva e falar, gente, que dia gostoso, maravilhoso, dia fresquinho, com uma chuvinha. Ou eu posso olhar para ele e falar, que péssimo, né? Queria um dia de sol para poder sair de casa, para poder vestir uma roupa fresca e tá esse dia de chuva. Ué, mas espera aí. É o mesmo dia de chuva. E é a mesma pessoa, eu, Silvana. Eu tô olhando pro dia de chuva e tô achando o dia maravilhoso. Ou eu tô olhando pro dia de chuva e tô achando péssimo. Entende que o dia é o mesmo e a Silvana é a mesma? Agora, a forma com que eu vejo a situação, a forma com que eu vou me comportar diante da situação que eu estou passando, é que faz a diferença. 10% do que acontece com você, 10% desse problema, do seu marido tá bebendo, do seu marido tá discutindo, 10% é o que está acontecendo. 90% é o que você vai fazer com isso. Então, a gente tem que olhar para esse problema, olhar para a gente, para dentro. Como eu posso resolver isso? Então, evite ficar falando com pessoas que não vão te ajudar, ficar falando com pessoas só falando mal dele. Isso não vai te ajudar a resolver o problema. Então, primeiro, olhar para você, buscar essa autoestima, buscar o que é autoestima? Autoamor, autoaceitação e autoperdão. Primeiro, cuide de você. E aí sim, aí eu vou cuidar do meu físico, do meu espiritual, que é esse controle, do meu emocional, que é esse controle das emoções, e também do seu espiritual. Como está a sua vida espiritual hoje? A gente precisa estar inteira, porque a gente é uma unidade. Não adianta eu pedir uma coisa com a boca, se dentro de mim eu não acredito em mim, eu não acredito que eu consigo, eu não acredito que eu mereço, eu não vou conseguir realizar. A gente tem que estar de uma forma inteira, em harmonia com nós mesmos. É preciso eu ter esse conhecimento, essa autoestima, eu me resgatar primeiro. E aí sim, por que eu tô, Silvana, mas eu falei, você colocou aí no comentário que seu marido tá bebendo. Mas você entendeu que até agora eu só falei de você, para você olhar para você? E aí sim, não, agora eu me amo, eu me aceito, eu perdoo, eu entendo que eu posso escolher ver a vida diferente. E eu quero cuidar do meu casamento. Aí sim, agora você está inteira. E aí eu te convido a olhar para o problema que você está passando hoje, seja ele qual for. Eu não sei, no seu caso você escreveu aí a questão da bebida. Mas seja qual for a situação que o seu marido está fazendo hoje, que você não está satisfeita, olha e entende o seguinte: por que será que ele está fazendo isso? Ah, meu marido pensa muito diferente de mim, Silvana, a gente discute porque a gente tem ideias muito diferentes um do outro. Tá bom? Olha para ele e pensa: por que será que ele pensa tão diferente de mim? Será que ele tem alguma razão nessa situação? Será que eu não posso estar errada? Quantas vezes já aconteceu alguma situação aí entre vocês e no final você falou, você pensou assim, não é que ele estava certo, não é que eu tinha que ter dado razão para ele, porque a gente quer estar certo o tempo todo. Isso é uma coisa natural e do orgulho do ser humano até. A gente quer estar certa o tempo todo. Só que nem sempre a gente vai estar certa. E a gente precisa aceitar isso. Nem sempre a gente vai estar certa. Então, quando você entende isso, o outro também pode estar certo. Por que eu acho que eu estou certa? Por causa da minha história, do que eu vivi. Então, eu olho o mundo com o que tem dentro de mim. Lembra que eu falei que o dia é o mesmo? Está chovendo. Mas como eu quero olhar esse dia chovendo? Eu quero olhar como um dia feliz ou como um dia triste? Depende do que tem dentro de mim. Então, se eu não cuido do que tem dentro de mim, o externo, ele vai ter, ele vai ser reflexo do que tem aqui dentro. O que o seu marido está fazendo hoje, a vida que você está vivendo hoje, se você está feliz ou não, depende de como você está aqui dentro.
para você ter capacidade de olhar para o seu externo e ver as coisas boas e tentar focar no que tem de bom, porque sempre vai ter coisas boas e ruins para você olhar. E para quê? Para qual delas você está olhando? E aí você começa a compreender. Ao invés de você criticar, ele está bebendo e ele está isso, e aí você ficar ali criticando, procure saber quando isso começou. Por que será que ele começou a beber? Procure ser mais compreensiva. E quantos homens que eu vejo assim, exatamente porque a mulher briga quando chega em casa e eles aí acabam saindo mais ainda. Olha, eu não queria voltar para o bar, mas aí ela começa a discutir, começa a brigar, eu acabo voltando. E aí no outro dia ele repete de novo, porque ele não encontra ali a compreensão que ele precisava. E não é tratar ele como um coitadinho. Ele está errado. Mas o que levou ele a viver aquilo? É a gente abrir mão do nosso julgador. Porque a gente julga o tempo todo. Silvana, eu vou parar de julgar. Não tem como. Toda vez que você olha algo, você tem um julgamento sobre aquilo. Se você vê uma coisa na rua, você vai julgar. Porque o que é julgar? É eu olhar algo e dizer o que eu acho. Eu olhar a chuva e eu pensar, eu acho que é um bom dia. Não, eu acho que é um dia ruim, porque como que eu vou sair na chuva? Eu estou fazendo um julgamento do que eu acho daquela situação. Agora, eu posso escolher e decidir, suspender o meu julgamento. Eu acho que meu marido está errado bebendo. Tá, mas eu vou suspender o meu julgamento. E por que será? Vamos agora ser curiosa. Vamos substituir o julgamento por ser curiosa. Por que ele está agindo assim? O que ele levou ele a agir assim? Olha, só de eu falar isso, eu nunca vivi essa situação, mas eu consigo aqui só de falar isso para você, eu já consigo ver assim um peso ser tirado. Porque quando a gente olha para a situação só da pessoa ali bebendo, daquele homem grosseiro, daquele homem discutindo, que não me respeita, olha o peso que essas palavras têm. Agora, quando eu olho e falo, quando eu olho para ele como um ser humano, eu consigo entender por que ele começou a beber. Quando foi que a gente se desconectou? Quando foi que a gente perdeu a nossa intimidade? Quando foi que a gente deixou de ter objetivos comuns? Ou será que vocês nunca tiveram? Ou será que desde o início do casamento é difícil? Tem histórias onde as pessoas desde o início não tinham essa intimidade, não tinham essa conexão, não tinham objetivos comuns. E o que fazer? Buscar a intimidade, buscar esses objetivos comuns, buscar essa conexão. Silvana, mas a gente casou, a gente nunca teve isso. Tem como? Tem. Você tem o poder de transformar o seu casamento. Mas por que eu tenho que fazer isso sozinha? É muito pesado para a mulher, é muito pesado. Quantas mulheres me dizem isso, né? Não é pesado, você está fazendo isso por você. É a sua vida. E quem sabe você foi a escolhida para mudar a história do seu casamento e da sua família. Talvez você foi escolhida porque você tem a capacidade de fazer isso. Cada um de nós tem uma capacidade diferente. Jesus disse, né, que ele é a cabeça e nós somos o corpo. E aí eu te pergunto, será que o braço, ele tem a mesma função da perna? Cada órgão do corpo, ele tem uma função e ele sabe fazer algo que o outro não sabe. E é assim com a gente. Cada um de nós é especial do jeito que é. Você tem algo que eu não tenho. Você sabe algo que eu não sei. E eu sei algo que você não sabe. E assim a gente se completa. E é por isso que a gente precisa um do outro de maneira onde a gente cresça. Quando a gente passa na vida de alguém, a gente tem que acrescentar e não tirar. Quando as pessoas passam na nossa vida só deixando marcas ruins, só querendo tirar energia, só querendo falar de coisas negativas, só querendo falar dos problemas. Então mude. É que a gente olha para o problema que está acontecendo
E a gente aumenta cada vez mais esse problema. Tem pessoas que vivem ali falando só no negativo, falando, aumentando só o negativo. Tem gente que adora ver notícia ruim e fica ali só falando de notícia ruim. Entende? Então, assim, é mudar o foco. Mudar o foco, assim, ao invés de você ficar olhando só para. Imagina que um médico. É lógico que a gente não estou menosprezando o médico, tá? É preciso estudar as doenças para curar as doenças, mas imagina a diferença eu ver, olhar para a doença e ter que curar a doença, ou ao invés de eu pensar nisso, eu pensar o que eu posso fazer para ser feliz, para eu não ficar doente. Olha a diferença. Vamos então. A psicologia ela faz isso, a psicologia positiva. Ao invés da gente estudar a depressão, a gente estuda o que me faz bem, o que me faz sentir feliz, o que me faz ter autoestima, o que faz de fato eu me resgatar. E é essa proposta aqui. O que faz eu ter um casamento feliz, de valor? O que faz meu marido me admirar? O que faz meu marido me respeitar? Ao invés de eu ficar pensando só no problema, vamos mudar o foco. Mude o seu foco, a forma de olhar o que está no seu exterior. Que aí você muda dentro de você, você muda os seus relacionamentos. Como eu vou me relacionar com outra pessoa se dentro de mim eu tô magoada, eu tô chateada, eu não perdoo, e aí a gente tá carregada, sabe? Com aquele peso, com aquele lixo todo. Aí como eu vou me relacionar com o outro? O que eu tenho para dar para o outro? Todo esse sentimento. Então, é isso. Onde isso começou? Ah, qual é o problema que a gente está vivendo hoje? Então, peraí. A gente sempre foi assim, porque também tem jeito, tá? Tem como a gente transformar qualquer história. Mas o nosso casamento, desde o início, era ruim? Não, foi bom, mas aí o filho nasceu e aí começou a ficar ruim. Ok. E aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem uma vez exatamente dizendo isso. O que fazer? Porque depois do nascimento do nosso filho, o meu marido mudou. Gente, não é o marido que mudou. Quando nasce um filho, a mulher muda, a rotina muda, a vida do casal muda. E quantos casais se perdem com o nascimento do filho? Porque a criança, ela absorve muito do nosso tempo, muito, principalmente da mãe. E a gente muda a atenção ali para a criança. Só que a gente tem que lembrar que a gente também tem um relacionamento para cuidar, tem um casamento. E às vezes você se dedicou mais ali para o filho e esqueceu do marido. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que equilibrar essas relações. A gente tem que conseguir ser mãe e esposa ao mesmo tempo. E dá para fazer isso. E dá para ser assim. Então, talvez você precise aí resgatar essa intimidade e a conexão entre vocês. Busque fazer aí atividades que tenham mais sentido para vocês. E é por isso que eu tenho um módulo dentro do método Cura do Casamento só de como você iniciar conversas, de como você ter diálogo, de como você buscar a conversa. Porque é preciso você resgatar essa conversa, esse diálogo. Muitas das vezes, às vezes a gente não sabe como falar. Como que eu vou ter uma conversa com o outro muitas das vezes o outro já está esperando que você brigue, que você xingue, que você fale que ele está errado. Então, começar a buscar essa intimidade, essa conexão de volta. Seja qual for a situação que você está passando hoje. Mas começar, para eu ser admirada e respeitada pelo meu marido. Isso tem que começar comigo mesmo. Porque quando ele não me respeita, é porque eu não estou deixando ser respeitada. E se eu não me respeito, eu não vou conseguir fazer com que o outro me respeite, entende? Porque nem eu estou respeitando. Eu me sujeito a fazer coisas que eu não queria fazer para agradar o outro. Eu não sei dizer não. E aí o outro percebe isso. O outro sente isso.
E é aí que você vai se afastando, a pessoa perde o respeito e a pessoa te fala, faz o que você não quer e grita com você e discute. Tá, ele gritou comigo. Mas será que ele gritou comigo porque ele é um grosso e ele grita? Ou eu permiti que ele gritasse comigo? Olha a diferença. Olha como nós somos responsáveis por aquilo que tem dentro da nossa vida. Então, o meu convite aqui hoje, para você ser admirada, para você ser respeitada pelo seu marido, é começar por você. Admire-se, se ame, resgate aí essa autoestima. Eu quero ter a atenção do meu marido. Então, você está se dando atenção? O que você gosta de fazer e você não tem feito? Uma coisa para você. Onde você se perdeu aí depois do casamento? Então, busque se resgatar primeiro. Busque aí resgatar essa sua autoestima. E como eu começo isso, Silvana? Uma palavrinha mágica, que ela ajuda muito a gente começar a compreender e começar a ver o mundo diferente, o relacionamento diferente, começar a olhar para o meu marido e tentar compreendê-lo. É fácil, Silvana? Não é. Ah, esse homem que acabou de gritar comigo, esse homem que voltou bêbado, esse homem que não está assumindo as responsabilidades dele, talvez não está pagando alguma conta, talvez não está tratando o seu filho direito, ou então não está te admirando, não está te respeitando. Como assim você quer que eu ainda seja compreensiva com ele, Silvana? Mas se você não tiver essa capacidade, você não vai conseguir resgatar aí essa intimidade, essa conexão. E quando começa isso? Com perdão. Por que a gente fica magoada, fica chateada? Porque a gente não perdoa o outro. A gente fica chateada com aquilo que o outro fez. E perdoar, por que a gente não perdoa? Porque a gente acha que perdoar é fazer com que o outro, é tirar aquele erro, tirar o erro do outro, e não é. Perdoar é eu tirar esse peso de mim, para eu conseguir ter harmonia, para eu conseguir ter essa harmonia comigo mesmo. E aí eu perdoo. Mas não significa que aquela situação tenha que ser permitida, que isso tenha que continuar. É nesse momento que a gente perde aí o respeito. Porque a gente acha que, eu vou perdoar então e vou aceitar o que ele está fazendo. Não, uma coisa é corrigir o erro, outra coisa é perdoar. Mas perdoar é olhar para essa situação e me sentir leve. Me sentir assim, como eu posso resolver isso? Então, tudo isso começa por você. Eu vou te convidar agora, neste momento, a você fechar os seus olhos. Tira esse momento agora para você. No seu dia a dia, na correria do dia. Quanto tempo você tira para olhar para dentro de você? Te convido a fechar os seus olhos, se concentrar na sua respiração. Solta o ar pela boca, inspira devagar. Isso. Eu te convido a imaginar um espelho à sua frente. E você olhar para você agora. Olhar nos seus olhos e dizer para você quanto você se ama. Que a partir de agora você vai se respeitar, que você vai aceitar a sua história, porque você entende que isso é só uma história, isso não é você. Foi uma história que aconteceu até agora, mas que ela pode ser diferente. É uma história, não é você. Olhe para você nesse espelho. Aceite a sua história, aceite quem você é. Talvez você queira se abraçar agora. Se abrace. Sinta amor por você.
Isso. Sinta esse amor. Tudo o que aconteceu até agora foi só uma história. Você vai buscar ser melhor a cada dia, em todos os sentidos. A cada dia você está melhor em todos os sentidos. Isso, se abrace. Muito bem. Te convido agora a agradecer. Agradeça o marido que você tem, as situações que você tem em sua vida, porque tudo isso que está acontecendo é só para você aprender um pouco mais. Imagine que são atores na sua história, no seu teatro, interpretando situações para que você aprenda algo. Então agradeça. Agradeça a sua história. E te convido agora a lembrar de alguma coisa boa que tem no seu relacionamento, alguma coisa boa que você já viveu com seu marido, talvez lá no início do casamento. Lembre dessa cena, desse momento, e inspire esse momento bom. Sinta essa emoção desse momento novamente no seu corpo. Isso. Muito bem. E todas as vezes que você se deparar com essa dificuldade que está hoje no seu casamento, você vai lembrar desse sentimento bom, dessa emoção boa, deste momento de agora. E você vai entender que foi só uma história. E que você está melhor a cada dia, em todos os sentidos. E aos poucos você pode ir abrindo os seus olhos, voltando, sentindo essa paz, esse sentimento bom. Coloca para mim nos comentários se vocês conseguiram fazer esse exercício, o que vocês sentiram. Qual é a emoção, qual é o sentimento que você está agora? Entende que a gente pode resgatar isso? Como eu vou ser admirada pelo meu marido? Sendo admirada. Sendo o melhor de mim. Eu só posso dar o melhor para o outro quando eu busco o meu melhor. Eu quero ser admirada, eu quero ser respeitada. Então, se respeite. Busque o seu melhor. Busque essa paz dentro de você. Tudo que está acontecendo é uma história. O outro está interpretando essa cena, sabe por quê? Porque você precisa aprender algo, só isso. Ah, Silvana, mas meu marido está bebendo. O que você precisa aprender com isso? Como você precisa agir diferente? Que isso veio te ensinar na sua vida. Entende? Só aprenda. E mude a forma de lidar com isso. E aí você vai vendo a sua vida ser transformada. E é possível? Sim, é possível. Você pode curar e transformar a sua vida, o seu casamento. Resgate as coisas boas que tem aí e mude o seu foco. Pare de olhar para esse problema só como um problema, só como essa situação difícil. Comece a ver agora esperança. Faça esse exercício. Está muito angustiada, isso está me machucando, eu estou sofrendo com isso. Então, vou ensinar um exercício fácil aqui. Quando você estiver assim, inspire, pensando que você está inspirando tudo de bom.
E expire todo sentimento ruim. Põe para fora. Olha como a gente já acalma, a gente se sente bem. Não deixe que essa história, que essa situação tire aí a sua autoestima, tire o melhor que você é. Você só vai poder cuidar do seu casamento, cuidar dessa situação, se você estiver bem com você mesmo. Então, cuide de você. Cuide desse interior. Ah, e o que eu faço com meu marido? Seja mais compreensiva. Você já fez uma reflexão aí de como isso começou? Eu acabei pegando como exemplo aí a questão da bebida, mas pode ser que você esteja vivendo uma outra situação. Vai lá no início. Por que que isso começou? Foi quando que a gente se perdeu? Resgate isso. Resgate a partir desse momento. Por que que isso começou? Não, então se isso começou por essa razão, a gente pode fazer diferente daqui para frente. Entende? Quando eu falei com palavras, eu falei com o seu consciente para você se cuidar, para você buscar. Mas quando a gente faz essa técnica, esse exercício, é hora de sentir. Olha como que em poucos momentos, minutos, a gente consegue transformar a forma com que a gente está se sentindo. Imagine se a gente ainda tem mais informação para a gente transformar o todo. É possível transformar o casamento. É só que o que você tentou até agora, você fez o máximo do que você sabia fazer. Se não está dando certo, você só precisa de algo mais, de saber um pouco mais. É isso. E quando você descobrir, você fizer esse algo mais, você vai sentindo aí essa mudança em você, essa transformação no seu casamento. Tá bom? Então, fica com esse exercício para hoje e já comece aí a entender o que está acontecendo. Por que que ele age assim? E comece por você. Esse respeito e essa admiração. Que eu tenho certeza que o outro vai olhar para você diferente. Vai começar a te respeitar e te admirar. Esse é o passo para isso. Porque primeiro a gente tem que estar inteira. A gente precisa buscar estar inteira. E aí sim, eu tenho condição de olhar para o outro, de cuidar do meu casamento, de cuidar do relacionamento, porque às vezes a gente quer recomeçar, a gente quer continuar casada, eu quero resolver, eu quero salvar meu casamento, mas eu não estou salvando nem a mim mesma. Eu estou me sentindo péssima, eu estou esgotada, sem energia, sem vontade de continuar, cansada. Então, o método cura do casamento é exatamente isso. E é para você ir na raiz, é para você curar. É um passo a passo, onde quando você segue, você não vai precisar mais de mim. Porque você vai ter ali um passo a passo. E você vai estar inteira. E esses problemas que você está vivendo de falta de harmonia no seu casamento, você vai sentir que isso não vai ter mais. Você sabe por quê? Porque você vai agir diferente, você vai saber como lidar. Não significa que as situações não vão acontecer mais, que ele não vai poder ter um pensamento diferente do meu, não vai divergir de mim. Vão acontecer as situações da vida. Só que você vai estar preparado e vai agir diferente. Por que tem casais felizes e outros não? As pessoas são diferentes? De onde vieram essas pessoas? Elas nasceram com alguma coisa especial? Não. É que essas pessoas, elas estão agindo diferente. Não significa que os casais felizes não tenham dificuldade. A vida tem a luz e a sombra. Tem as coisas boas e ruins. Agora, a forma com que eu lido com isso, as ferramentas que eu tenho para lidar com a situação, é isso que me diferencia das outras pessoas.
É isso que vai fazer o seu casamento ser diferente. É a forma de você lidar com ele. Então, se você não teve a oportunidade de entrar nessa turma, ou não ficou sabendo por qualquer razão, clica aí e já fica na lista de espera para você receber um e-mail quando eu abrir a próxima turma. Porque às vezes eu falo aqui do método, é porque eu sei o quanto ele é transformador. Eu sei o quanto esse passo a passo pode te ajudar aí a andar com as suas próprias pernas e você conseguir agir diferente e ter essa vida transformadora. Curar suas feridas, curar aquilo que está adoecendo aí seu casamento. Aquilo que fez vocês se afastarem, que fez vocês perderem essa intimidade, essa conexão. E aí, se você não faz alguma coisa, se você até água, né? A água parada, ela apodrece. Imagine a água, deixa uma água parada, ela vai apodrecer. Porque a água precisa fluir. Os rios, eles não param, eles fluem o tempo todo. A natureza é assim, a natureza não para. Nós fazemos parte da natureza. E por que que às vezes parece que está tudo ruim? Porque você parou. Você parou na situação que te fez sentir tristeza. Talvez você tenha parado quando alguma coisa ruim começou a acontecer. Talvez você tenha parado quando seu marido começou a beber. Talvez você tenha parado na dificuldade de criar um filho. Por que você parou? Por que você está desistindo? E isso faz a gente desistir. Isso faz a gente ficar esgotada, cansada do casamento. Mas entenda, até a água parada apodrece. E é por isso que a gente não pode parar. Silvana, se você tem algo aí no seu casamento e você não está feliz, é porque você precisa agir de forma diferente. Você precisa transformar essa situação. E foi isso que eu descobri e por isso eu montei o método Cura do Casamento. É um passo a passo que eu usei também na minha vida, na vida das minhas alunas. Eu vi a transformação na vida delas. Então a gente precisa levantar esse movimento de mulheres casadas e felizes, ter mais diálogo no casamento, resgatar essa autoestima. É possível ser casada e feliz. A vida não acaba depois do casamento, né? E agora o que eu faço? Ou eu vou ser casada e infeliz, ou vou ser uma mulher divorciada? Não. Você pode ser casada e feliz. Então a gente pode levantar essa bandeira aqui. Seja admirada por você mesmo, se respeite, para que você tenha aí a admiração e o respeito do seu marido. Um grande beijo, gratidão pela companhia de vocês e até a próxima.